André, seja bem-vindo, você está com a palavra, tá? Fica à vontade, faz de conta que você está na sua casa. Muito obrigado, gente. Bom, é com uma alegria muito grande aqui, né, aceitando aí esse honroso convite. Esses tempos aí de pandemia, onde somos forçados a nos isolarmos, né, e dizendo que nesse período aí de pandemia, a gente tem as possibilidades da tecnologia que nos permitem a gente estar junto, a gente olhar um para o outro, e isso faz uma grande diferença. Então, eu agradeço desde já pelo convite, e eu espero que, ao final dessa conversa, a gente possa sair daqui melhores, com um entendimento mais dilatado acerca dessa temática que nós vamos abordar hoje. A temática que nós vamos falar é sobre o processo de saúde e doença, trazendo os postulados espíritas para essa equação, de maneira que a gente entenda com mais clareza como que se dá esse processo aí para o ser humano, para nós espíritos. A gente recomenda algumas leituras, né, que a maioria de nós já deve conhecer, mas vamos falar de alguns livros, mas entre eles a gente sugere a leitura do livro O Homem Integral, né, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, o livro Por que Adoecemos? Princípios para a Medicina da Alma, que é do grupo da Associação Médico Espírita lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, um livro muito interessante, e o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Chico Xavier, que nos traz também informações preciosas para a gente compreender esse processo de saúde e de doença. Muito bem, para que a gente então fale sobre esses termos, é preciso que a gente conceitue o que é saúde e que a gente tente conceituar, mesmo que de uma maneira simples, o que seja doença. Se a gente for aí à Organização Mundial da Saúde, lá em abril de 1948, ela já nos trazia um conceito bem amplo de saúde. Lá naquela época já era colocado pela OMS que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de afecção ou ausência de doença. E essa é uma informação já bastante interessante, porque, por incrível que pareça, para muitos de nós, ter saúde é não ter doença. E a gente vai entendendo que não basta não ter doença para ter saúde. Inclusive, eu que sou médico, e na prática diária, a gente tem muito contato com pessoas que estão passando pelas dificuldades do ponto de vista físico, né? E é comum a gente ver pessoas que estão aparentemente doentes, mas que são muito mais saudáveis do que pessoas que são aparentemente saudáveis e que estão doentes. Porque o processo de doença e saúde vai além da questão de não ter doença. É preciso ter um conceito de bem-estar. E esse bem-estar, ele é bem amplo. Na conferência internacional, na primeira conferência internacional sobre promoção de saúde, que aconteceu em Ottawa, no Canadá, em 1986, ó, já vai muitos anos também atrás, o conceito de saúde foi de uma vez por todas alargado. E aí o conceito que se traz nessa conferência é o seguinte: a paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a conservação dos recursos, a justiça social e a equidade são requisitos fundamentais para a saúde. Então a gente já começa a perceber que esse conceito, esse entendimento de saúde, ele realmente precisa ser alargado. Mas ainda assim, nós, mesmo compreendendo que no processo de saúde e doença existem inúmeros fatores, sejam eles sociais, psicológicos, ambientais, como a gente vê, fatores educacionais, culturais, econômicos, fatores políticos, fatores ecológicos, genéticos, uma série de fatores
quando a gente coloca todos esses juntos, ainda fica faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Porque é necessário trazer uma outra entidade, digamos assim, para essa equação. E quando não se leva em consideração a integralidade do ser, isso sempre vai ficar faltando. Então é necessário que a gente entenda o ser humano como um ser integral. Por mais que as ciências, inclusive a ciência médica, tenda a partir, né, tenta a fragmentar esse ser que somos nós, a gente precisa entender que nós somos um ser íntegro, em que temos vários aspectos, mas que somos unos. Temos o aspecto físico, né, o aspecto biológico, precisa ser respeitado, precisa ser cuidado, mas temos também outros aspectos, como o aspecto social, né, as relações que nós mantemos uns com os outros, elas interferem nesse processo de saúde e de doença. Então, somos seres biossocio, psico, né, que temos uma questão mental, psicológica, emocional, que, como nunca, deve ser levado em consideração. Nos tempos que vivemos hoje em dia, vemos pessoas adoecendo, pessoas sofrendo por questões emocionais. E nós sabemos que o emocional ele é fundamental nesse processo. De maneira que, às vezes, é puramente emocional o problema que a pessoa traz, que a pessoa coloca, que a pessoa sofre, e vai afetar sobremaneira a sua qualidade de vida, a sua percepção de ser e trazendo doença. Então, a parte emocional, psicológica, ela é fundamental. Mas nós somos espíritos. E nós precisamos lembrar que, sendo espíritos, isso traz consequências, isso traz considerações que são importantes nesse processo que a gente precisa avaliar. Então, quando trazemos o espírito para essa equação, nós vamos entender com mais largueza esse processo de saúde e de doença. Porque nós somos seres biossocio-psico-espirituais. Então, esse é fundamental para o nosso entendimento. Assim, trazendo o fator espiritual, vamos conseguir explicar, vamos conseguir entender uma série de questões que ficam à margem desse entendimento quando o espírito é desconsiderado, o que é feito, infelizmente, com muita frequência por todas as características, as sociedades, sejam elas biológicas, sejam elas médicas. Então, é preciso trazer o espírito para essa equação. E o que é doença? Saúde, então, é esse bem-estar, que tem que levar em consideração também o espírito. E doença? O que a gente poderia considerar doença? Se a gente vai funcionar de uma maneira bem simplista, diz-se lá que a doença é a alteração biológica do estado de saúde de um ser, de um homem, animal, etc., manifestada por um conjunto de sintomas, que a gente chama isso de doença, né? de moléstia. Então, é uma enfermidade, é um mal. Ou também é alteração de estado de espírito ou alteração do estado de ânimo de um ser. Então, não é só uma questão biológica. Nesses conceitos de doença, também precisamos trazer para a mesma equação todos aqueles fatores que, se em desequilíbrio, vão trazer consequências e vão trazer, então, doenças. Sob o ponto de vista espírita, sob a ótica da doutrina espírita, Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, traz um conceito extremamente importante. Nesse livro, no capítulo 19, onde ela trata de doenças físicas e mentais, tem um trecho em que ela diz o seguinte: somente há doenças porque há doentes. Isto, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante, ou do espírito. Assim, a gente transforma essa visão. Porque para nós, o que acontece? Nós temos doenças. Então, quando a pessoa se sente doente, ela quer tratar aquilo que ela tem de problema, o que é muito justo. Mas ela entende que ela tem uma doença. Mas Joana de Ângeles vem nos dizer que as doenças só existem porque algo está doente, que o efeito é a doença, mas a causa está em um campo, está mais profunda. A causa é o espírito pensante, está lá no espírito, no ser essencial que nós somos. E aí ela continua dizendo que o psicossoma, ou seja, o perispírito, ele vai organizar
o soma, ou seja, o corpo, que é necessário a essa viagem breve no tempo, que é a existência física. As doenças orgânicas, diz Joana, vão se instalar em decorrência das necessidades kármicas, das necessidades evolutivas que são inerentes a esse ser espiritual, convocando a reflexões e reformulações morais que são proporcionadoras do reequilíbrio. Assim, o problema da doença acontece porque o espírito em desequilíbrio traz em si as dificuldades que vão se refletir, por assim dizer, no corpo físico, mas não com o objetivo de fazê-lo sofrer, mas com o objetivo de levar esse ser, que em sua essência é o espírito, para que ele possa refletir, reformular-se, para que assim possa trazer o contexto da saúde para o ser essencial que é. Então, o conceito espírita, ele é um conceito que traz melhor colocação para que a gente possa entender como que se processam as questões relacionadas com a doença. E a doença vai deixar de existir um dia, quando os espíritos não forem mais doentes, quando os espíritos não tiverem mais desequilíbrios, que vão se refletir nos seus perispíritos, que vão, por sua vez, se refletir nos corpos físicos. E aí a gente precisa entender um pouquinho esse conceito, né, de psicossoma, de perispírito, né? Perispírito, o que seria? Primeiro a gente precisa entender, né, lembrar que nós somos seres espirituais. A essência é espiritual. E esse espírito, ele precisa de um corpo para lhe dar individualidade, para lhe dar as suas características. E esse corpo é chamado de corpo espiritual ou perispírito. Esse perispírito tem características muito interessantes. Uma delas é que ele tem, dentro da sua estrutura, elementos extremamente sutis, que estão ali em íntimo contato, por assim dizer, com o elemento espiritual, que é extremamente sutil e delicado. Mas ele tem várias camadas que vão se transformando em condições de densidade material, até que ele tem uma parte tão grosseira para poder entrar em contato íntimo com o corpo. Já que esse perispírito, esse corpo espiritual, é aquela estrutura que vai ligar o espírito, essência do ser, ao corpo físico quando a gente está encarnado. Então, esse perispírito tem todas essas características. E à medida que a gente vai avançando, evoluindo, se melhorando, se aprimorando, nos desfazendo das imperfeições, esse perispírito vai se tornando mais delicado também, até que um dia chegará a refletir única e exclusivamente as características equilibradas e perfeitas dentro da relatividade que nos cabe do espírito. E aí ele vai ser um perispírito que não vai refletir em nenhum corpo, mesmo quando seja necessário encarnar por uma missão, por exemplo, doenças de qualquer matiz, de qualquer natureza. E a gente tem um exemplo disso. Jesus foi o espírito mais puro que já pisou do planeta. Na sua vida de 33 anos que ele esteve entre nós, em nenhum momento se diz que Jesus teve uma dor de cabeça, uma febre, uma tosse. Porque o seu perispírito puro, mesmo que constituído, enquanto aqui na Terra, dos elementos do nosso planeta, mas certamente dos elementos mais sutis que a Terra podia oferecer, ele não tinha imperfeições, não tinha desequilíbrios para se refletir no corpo. Dessa maneira, Jesus não adoecia, Jesus não manifestava sintomas que são consequência deste desequilíbrio espiritual, dessa imperfeição espiritual que nós estamos em vias, a cada existência, à medida que o tempo passa, em vias de eliminarmos de nós mesmos. Pois bem, então o perispírito, como nos diz Hernani Guimarães Andrade, que ele chama esse perispírito de MOB, modelo organizador biológico, ele pode ser comparado com uma forma. Então, imagina que você vai fazer um bolo. Esse bolo você quer que tenha uma forma de coração. Então, você vai usar uma forma de coração. Você quer um bolo quadrado. Então, você usa uma forma quadrada. Não, você quer um bolo redondo com um buraquinho no meio.
Então, você vai usar uma forma específica para aquele formato que você quer dar. Então, o perispírito seria mais ou menos isso. Seria como que uma forma que vai modelar, que vai moldar, que vai refletir naquele bolo as suas características. Então, o corpo físico passa a ser nada mais, nada menos do que um reflexo do que ele traz no seu perispírito. O corpo é reflexo do perispírito, que, por sua vez, vai sofrer a influência das características espirituais. Assim, a gente consegue entender com clareza o que Joana de Ângeles nos diz, que só há doenças porque há doentes. Porque existem espíritos com seus perispíritos em desequilíbrio, refletindo nesses corpos esses desequilíbrios, que nós conhecemos com o nome de doença. Então, isso é fundamental para que a gente entenda. E vamos entender uma outra coisa também não menos importante, que nesse processo, a doença, como a saúde, somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos, com as nossas condutas, com o nosso comportamento, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de nos emocionarmos. Enfim, tudo que nós fazemos repercute, de alguma sorte, no nosso perispírito e fica gravado, fica registrado. Esse processo tem nome, né? Esse processo onde o espírito vai passando as suas características para o corpo físico, é um processo chamado de descenso energético, onde o espírito reflete nas camadas mais sutis do perispírito as suas características, e essas camadas perispirituais se refletindo nas mais densas até chegar no corpo físico, que vai sofrer, então, as injunções dessas características que, em primeira ordem, estão, na verdade, lá no ser espiritual. Allan Kardec, né, no livro A Gênese, no capítulo 14, que fala dos fluidos, e o item 16, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente vai entender como que o perispírito registra as coisas que acontecem conosco. Ele fala lá, nesse tópico, que fala da fotografia do pensamento. Então está lá escrito aqui, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. E ele continua dizendo assim, de maneira que um espírito pode ler no outro, ler como se lê num livro, tudo o que ele fez, tudo o que ele sentiu, todas as suas manifestações de pensamento. De maneira que ele dá um exemplo. Se uma pessoa tiver pensado em matar alguém, tiver elaborado toda aquela ação na sua cabeça, mesmo que ele não tenha levado aquilo a efeito, todo aquele movimento que ele fez com o pensamento fica registrado no perispírito. E é possível outros irmãos, em condições mais elevadas, obviamente, perceberem no espírito, no perispírito da pessoa, todas essas características, todas essas ideias, todos esses pensamentos. E aí a gente também entende como é comum a gente ver com os espíritos dizendo que quando eles chegam no plano espiritual, se sentem nus, não conseguem esconder de ninguém as coisas que fizeram e muito menos os motivos pelos quais fizeram. Já tem as consciências que com mais clareza lhes cobram, mas tem também essa característica, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos e pensamos, fica registrado no perispírito, como que fotografado ali. E essa fotografia, ela se revela através das alterações que vão culminar no corpo físico, passando através desse processo de descenso energético, atingindo as camadas mais grosseiras que fazem parte do nosso corpo físico. E aí a gente costuma ver a doença, é como se fosse um iceberg. A doença é aquela pontinha de gelo que está para fora. Ali a gente vê a doença e acha que tudo está restrito ali. Por mais que sejam doenças mais ou menos graves, mais ou menos intensas, causando verdadeiros sofrimentos, às vezes, difíceis, atrozes,
Mas para muitos de nós, a doença é só aquilo que está sendo visto naquele momento. Mas, na verdade, é como se fosse um grande iceberg, onde aquele gelinho ali de cima representa uma porção até pequena de tudo que está ali embaixo, nas profundezas. O que está nas profundezas de todos? Aquilo que está lá como causa, que está lá no perispírito e no espírito. Porque as doenças são consequência. E nós, quando as olhamos, quando as observamos, não nos damos conta de onde estão as causas daquilo tudo. Quando a gente vê uma pessoa com câncer, quando a gente vê uma pessoa com uma hipertensão, uma diabetes, quando sofremos com algum tipo de problema físico, orgânico, uma doença qualquer, nós nem sempre conseguimos aprender que ali está um processo de regeneração, que ali está um processo de expurgo, onde o corpo físico vai se comportar como aquela via de expurgo das imperfeições, das impurezas que o espírito traz. E a gente nem sempre consegue visualizar e lembrar de todas essas questões quando estamos diante da doença. E isso é muito importante para que a gente possa também entender o papel que a doença tem em nós. Chico nos fala que toda doença já é a cura acontecendo. Quando nós manifestamos um problema, temos a oportunidade de, refletindo com ela, de sabendo lidar com ela, a aproveitarmos, porque temos grandes possibilidades de sairmos dessa doença melhores. Na pior das hipóteses, a única coisa que, o máximo que pode acontecer para nós é desencarnar. Não vai acontecer mais nada se a gente souber lidar com ela. Mas se a gente não sabe lidar com ela, se nós sofremos mal, como está lá no Evangelho, capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, tem o bem sofrer e o mal sofrer. Quando a gente não aproveita a oportunidade e se revolta, então a gente não só não aproveita essa oportunidade bendita, mesmo que a gente nem sempre a compreenda, e nós vamos trazer para as nossas vidas um acréscimo de dor, um acréscimo de compromisso. A dívida se aumenta, se dilata, porque nós não soubemos aproveitar a oportunidade para já quitar aquele débito que nos é apresentado. No livro Saúde e Doença, a escolha é sua, do médico carioca Américo Canhoto, ele traz muitas coisas bastante interessantes. O título do livro já é muito interessante. Saúde e Doença, a escolha é sua. E nós também não conseguimos, geralmente, analisar isso como uma questão de escolha. Mas ele fala lá o seguinte: as doenças de cada um, elas se originam ao longo do processo evolutivo. De maneira que o que nós temos hoje reflete, na verdade, uma série de existências, uma série de situações que nós vivenciamos ao longo do processo evolutivo. Então, o que acontece conosco hoje, muitas vezes, é fruto de uma série de encarnações passadas. Obviamente que há muitas doenças, muitos problemas, muitas aflições, e isso também a gente pode compreender quando a gente estuda o capítulo 5 do Evangelho, que a maioria, uma grande parcela das aflições, das doenças, dos problemas que trazemos, são decorrência das nossas escolhas já nessa existência. Não podem ser imputadas ao passado. Mas o nosso processo, principalmente aquelas doenças mais difíceis, doenças congênitas, doenças que trazem impacto mais severo na qualidade de vida, nas possibilidades que o ser tem naquela existência para cuidar de si mesmo, para com a força do seu trabalho, manter o seu sustento, de sua família, as doenças que impactam diretamente nisso, quanto mais complexas, maiores possibilidades elas têm de estarem ligadas às situações passadas, a questões mais difíceis que nós viemos provocando pelas nossas escolhas ao longo desse processo evolutivo. E ele fala uma outra coisa também muito boa, que ele fala assim, ó, o arrependimento na hora da colheita é incapaz de modificar o plantio. Isso é outra coisa muito interessante. É óbvio que nós precisamos sermos humildes, estamos com uma dificuldade, um problema, é natural, desejável, e que a gente se volte para Deus, para que rogue a espiritualidade, para que tenha piedade, que tenha misericórdia, que a gente consiga
vencer aquele desafio. Mas é muito comum nós, diante da colheita que fazemos, batemos o joelho no chão, né? Seja o joelho íntimo, dentro dos nossos corações, seja fisicamente mesmo, a gente pedir a Deus para acabar com aquele problema. É como se a gente orasse a Deus pedindo assim, ó Senhor, eu sei que eu plantei manga, mas eu quero tanto colher flores. Me ajuda a colher flores. E aí Américo Canhoto fala que o arrependimento na hora da colheita não é capaz de modificar o plantio. Se nós estamos colhendo, precisamos aprender que, entender de uma vez por todas que a colheita é necessária porque nós plantamos. Mas se a gente quer plantar coisa diferente, colher coisas diferentes, precisamos plantar. E agora, nessa existência, já jogar no solo da vida sementes que são capazes de nos fornecer essa paz, essa felicidade que nós almejamos. Porque arrepender-se apenas na hora da colheita não é possível, porque isso não vai modificar o plantio que nós fizemos no passado. No livro Religião dos Espíritos, corroborando, enfatizando esse processo, Emmanuel nos fala no capítulo chamado Doenças Escolhidas, ele fala assim, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Elegem automaticamente. Então, não estamos falando aqui somente daquelas doenças, daquelas situações em que nós escolhemos, que nós usamos o nosso livre-arbítrio lá no plano espiritual, com a assessoria da espiritualidade, quando tomamos consciência dos nossos débitos e desejamos romper com esses vínculos do passado, e muitas vezes precisamos sofrer na própria pele circunstâncias, situações que nos afastam das facilidades, e às vezes a doença é uma escolha que fazemos, mas ele diz que durante a reencarnação nós elegemos automaticamente grande parte das doenças que nos incorporam às preocupações, mas é durante a reencarnação que nós vamos fazendo escolhas, nós vamos nos comportando de uma certa maneira que vai trazendo esses desequilíbrios que se refletirão automaticamente por uma lei, né, de causa e efeito nas manifestações físicas, de maneira que a doença muitas vezes é realmente escolhida. E aí a gente precisa trazer uma outra informação, um outro conceito também importante. Como é que fica a hereditariedade? Se nós trazemos do passado questões que são impostas ou escolhidas, para que a gente possa refletir, para que a gente possa reformular-nos, para que a gente possa se reformular mentalmente para buscarmos um equilíbrio, se a gente vai elegendo, à medida que a gente tem condutas, as doenças do dia a dia, muitas delas, como a gente sabe, e a hereditariedade? Como ficam essas questões? Afinal de contas, a nossa genética, o nosso genoma tem importância? E que tamanho de importância esse genoma tem? Até um tempo atrás, quando a gente lembra que a ciência estava se debruçando sobre o genoma humano e que se imaginava que quando se descobrisse todo o genoma humano, se inventariasse esse genoma, a gente teria respostas para todos os problemas e a gente estaria a um passo de acabar com as doenças. O homem de ciência, nessa sua prepotência, achava que seria assim. E aí o genoma já foi descoberto, né, já temos detalhes sobre o genoma humano, né, detalhes às vezes inquietantes, mostrando que nós somos muito pouco diferentes de animais que são muito insignificantes para nós, como os ratos. A diferença genética entre nós é pequena, se for um chimpanzé, então as diferenças são menores ainda. E eu que não adianta ter essa informação apenas na mão, que com ela não é possível acabar com a doença. E aí começa a trabalhar com outras questões, como um negócio chamado epigenética. Questões que estão acima do gene, onde, por algum motivo, que a ciência não sabe, ou talvez não queira ainda se debruçar sobre isso, há conexões, ligações, ativações, desativações de partes dos genes, de maneira que, com algumas dessas características, doenças que não eram para existir passam a existir, e doenças que certamente aconteceriam simplesmente não acontecem. Então, qual é o papel verdadeiro da hereditariedade? Para a gente entender também, isso é importante, primeiro, a gente lembrar da questão
344 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade: em que momento a alma se une ao corpo? E aí os espíritos respondem que a união começa na concepção, isso é, na união do espermatozoide com o ovo, com o oosto 2, com o óvulo, né? Mas só se completa no momento do nascimento. Então isso está lá. Nós temos informações que nos mostram que o processo de ligação do espírito com o corpo provavelmente começa antes, porque a escolha dos genes, a escolha das características que o corpo vai ter, começa antes, mesmo que o espírito não tenha consciência disso. No livro Temas da Vida e da Morte, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, tem um trecho lá, está escrito assim: no momento da fecundação, o gameta vitorioso esteve impulsionado pela energia do perispírito do reencarnante, que naquele espermatozoide encontrou os fatores genéticos de que necessitava para a sua programática. A programática a que deve se submeter. Olha que coisa. Então, naquela corrida de espermatozoides, dos milhões de espermatozoides que são depositados pelo homem no sistema genital interno da mulher durante o ato sexual, o processo de escolha do espermatozoide, ele não acontece ao léu. Não são impulsos meramente biológicos, de características de força do espermatozoide em si, que vai determinar qual é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Porque quando essa fecundação acontece, quando o espermatozoide adentra esse óvulo, vamos chamar aqui de óvulo, quando adentra o óvulo produz uma carapaça que é impenetrável aos outros espermatozoides. Então, só um é capaz de ganhar essa corrida. Mas por que justo aquele no meio de milhões? Então, é como se o espírito reencarnante envolvesse aquele espermatozoide condizente com as suas necessidades reencarnatórias e desse um impulso nele. Então, imaginemos, um espírito, por algum motivo, tem um desajuste no seu chakra coronário, que vai trazer dificuldades com alguma doença cardíaca congênita. E aí, o espírito tem essa necessidade. Ele precisa passar por aquilo. E ele vai escolher, dentre aqueles espermatozoides, uma questão de similaridade, de sintonia energética, o espermatozoide que tem as características que ele precisa, que vai formar o corpo que ele necessita. Então, o que ele faz? Ele envolve aquele espermatozoide e dá um gás nele, dá um turbo nele. E ele, mesmo não sendo, a princípio, o espermatozoide mais forte, o espermatozoide mais adequado, com mais condições de vencer aquela corrida, é o que vence. Porque o espírito influencia para que aquele vença, porque está coerente com as necessidades do espírito. Outro livro interessante é o livro Ícaro Redimido, onde, no capítulo 10, né, Gilson Freire, pelo espírito Adamastor, vai contar para nós a história da vida de Santos Dumont lá no plano espiritual, lembrando que Santos Dumont, ele se suicidou, então é muito interessante esse livro. No capítulo 10, intitulado A Bênção do Recomeço, onde Alberto Santos Dumont precisava ter um contato físico para ir se desfazendo das suas monoideias, que estavam em processo, inclusive, de torná-lo um espírito ovoide, uma ovoidização. Então, ele tem um contato, uma oportunidade encarnatória breve, porque acaba acontecendo um abortamento. Mas olha lá que está escrito, está assim: notávamos em breve, os espíritos comentando que viam quando o Alberto Santos Dumont ia reencarnar, notávamos em breve que a aura de Alberto lançava laços fluídicos em direção a um dos ovários de Caterine, que seria a mãe, abraçando-o com sofreguidão. Alberto cuida instintivamente de amadurecer o óvulo mais adequado às suas necessidades neoformativas. Então, olha outra coisa. Então, o óvulo que é amadurecido, o óvulo que vai estar disponível para aquela fecundação, também é o óvulo que foi envolvido energeticamente pelo reencarnante, mesmo que sem consciência disso, sendo coerente com as suas necessidades neoformativas, com as suas necessidades reencarnatórias, com a sua programática espiritual. Então, essa ligação, ela começa antes
de maneira que, uma vez feita a união dos dois gametas, aí sim, a ligação propriamente dita do espírito se fixa ali e vai se completar durante a época do nascimento. André Luiz nos fala, às vezes, até os 7, até os 14, quizá, às vezes, até os 21 anos de idade. Mas esse processo de escolha dos genes começa antes. Ele não espera acontecer, o espírito espera acontecer e vai lá mexer. Existe essa possibilidade de mudanças pela epigenética, mas a genética já é determinada pelas necessidades neoformativas daquele espírito, o que é uma coisa muito interessante. E aí André Luiz vem jogar mais coisas nessa história no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que fala de evolução e hereditariedade. Ele fala lá que a criatura se submete à lei de hereditariedade com o direito de lhe alterar as disposições. Então, a gente recebe a genética, a hereditariedade, as características que a gente herda do pai e da mãe pelo espermatozoide, pelo óvulo, mesmo sabendo que a gente vai escolher os melhores para nós, e melhores não quer dizer os melhores mais fortes, pode ser, às vezes, os mais capengas, né? E a gente pode alterar, né, as disposições fundamentais até um ponto não distante do limite justo, nos diz André Luiz. Como assim? Ele fala assim, então, a mente, o espírito, inscreve através dos cromossomos as disposições do destino da criatura. Então, imagina, ele tem essa necessidade, por exemplo, por uma imperfeição, por uma escolha, pelas características que ele traz do seu chakra cardíaco, ele traz as injunções de ter um infarto. Ele vai ter todas as características que por volta dos seus 40 anos ele vai infartar. Pois bem, isso é o destino. Está inscrito nas características cromossômicas, diante das suas necessidades. Mas aí André Luiz nos fala que cabe ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade é relativa. É obrigatória, mas é relativa. E essa hereditariedade vai talhar, vai formar o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não sendo para nós possível alterar esse plano de serviço que nós merecemos ou que fomos incumbidos obrigatoriamente pelas necessidades que temos naquela existência. Então, isso vai ser segundo as nossas aquisições, segundo as nossas necessidades, isso é certo. Mas o homem pode, pela sua própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou diminuir a coloração dos programas que me indicam a rota. Pode acentuar ou diminuir as características daquele problema, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da sua mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha. O que quer dizer isso? Então, eu nasço com uma predisposição de ter um infarto, de ter um câncer. Aí, conforme a minha conduta, eu posso piorar. Era para ter aos 40, tenho aos 20, porque a minha conduta foi uma conduta desregrada, uma conduta descomprometida com o bem, voltada para as coisas ruins, seja do ponto de vista da qualidade de vida em termos de hábitos de vida, de alimentação, de atividade física, seja em especial para as questões morais. Então, eu agravo um problema. Mas, por outro lado, conforme as nossas condutas, o nosso comportamento, aquele infarto, que era para vir aos 40, às vezes fulminante, vem como uma angina, lá para os 60, 65 anos, em que a gente consegue contornar e continuar a vida, dependendo, muitas vezes, de como nós nos comportamos, de como nós agimos, interferindo, assim, sobre as questões hereditárias. E essa é uma informação extremamente importante. No livro Vida Feliz, Joana vem falar que muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. Existem coisas que nós vivenciamos, que nós nos permitimos, que adoecem. Ansiedade. Nós estamos num tempo de ansiedade com essa pandemia para muitos corações. É preciso que a gente traga a visão de que Deus está no comando, que tudo segue um plano diretor, que nós temos aqui lições importantes para aprender e que vamos passar por isso, né? Mas a ansiedade, o medo, o pessimismo, então temos que parar com essa história de falar
mal do país, de falar mal das coisas. Se é para falar mal, fiquemos calados. Cultivemos o otimismo. Mas você não dá conta? Faz igual eu. Não assiste televisão mais, não. Televisão nos adoece, televisão nos deixa pessimistas. Vai ler um livro, vai escutar um canal espírita de música, vai escutar palestra. O que não falta hoje em dia é palestra para a gente ver no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, todos nós temos inúmeras opções, né, que podemos transformar. Então, a ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, ciúme, ódio, são responsáveis por males de Joana de Ângeles, que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Então, isso tudo é importante. Quem vai num consultório médico e sai de lá falando assim, você está assim porque você tá ciúme, é ciúme, vou te passar um remédio aqui para você tratar o seu ciúme. Não existe isso ainda. Do ponto de vista médico, ainda não estamos nesse patamar. Mas quando a gente adentra as portas do túmulo, podemos encontrar outra realidade, como aconteceu com o André Luiz, que passa a entender que existem questões que ele nunca considerou, mas que têm importância fundamental no processo de saúde ou de adoecimento. Né? No livro Lei de Amor, Espírito Emmanuel também fala lá uma coisa que a gente já deve ter ouvido. É nesse livro, Lei de Amor. Está lá assim, capítulo 1, Causas Espirituais das Doenças. Fala Emmanuel, a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Isso entra o coronavírus também. Então, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os espíritos que somos muito mais poderosos para instalar doenças e desarmonias, mas também podemos dizer que somos muito mais poderosos para instalar saúde e harmonia do que qualquer tipo de tratamento, do que qualquer tipo de medicação utilizada na Terra. Então, isso é fundamental que a gente entenda. E quais são os hábitos, quais são as características que nós trazemos que vão trazer para nós desequilíbrio e, consequentemente, doença? Obviamente que dentro das condutas a gente vai pensar das coisas óbvias. Alimentação desregrada, vamos pensar aí na questão do álcool, do tabaco, uso de outras drogas, a gula, exageros de todo tipo. Isso é fácil, a gente já percebe claramente, mesmo que ainda não consigamos nos desvincular muitas vezes disso, né? Mesmo sabendo, ainda continuamos cometendo certos atos inadequados, mas sabemos. Mas existem outras condutas, como eu disse, como Joana nos mostra, que a gente às vezes não dá valor. Por exemplo, a crítica aos semelhantes. Não é assim? Às vezes, infelizmente, até dentro das nossas casas espíritas. Criticamos o trabalho que está sendo feito no departamento, criticamos de uma maneira velada, muitas vezes, o que um companheiro abraça, a forma como ele comporta, a forma como ele conduz certa atividade. Então, é frequente nós criticarmos. Se o companheiro não fez aquilo que a gente já consegue entender, mas ele ainda não, a gente vai e critica. Isso nos adoece. Maledicência, falar mal, pensar mal. Lembra que o pensamento fica registrado no perispírito, fotografado lá, né? O ódio, né? Essa forma doentia que o amor se apresenta. Porque o ódio não é a ausência de amor. O ódio é o amor adoecido. E aí tem uma mensagem, um pensamento que já foi atribuído a Shakespeare, mas eu vi lá com Malak Marcourt, é um americano, um filósofo, um escritor, que ele fala assim, guardar ressentimento, guardar ódio de alguém, é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. E é isso mesmo, você está cheio de uma energia ruim, se envenenando. A outra pessoa às vezes nem lembra que você existe. E você guardando ódio, rancor, ressentimento, você toma veneno. Mas na verdade você está desejando que o outro morra. Mas quem adoece é você. Então é importante a gente lembrar disso. Inveja, que nos adoece. Estresse, a gente sabe também o tanto que o estresse causa problema. Cólera, ataques de fúria, a ociosidade, né? Não dar valor ao tempo que temos, né? Perdendo tempo, às vezes, até nas próprias redes sociais, em joguinhos, em um monte de coisas que a gente podia estar aproveitando melhor. Ambição e ganância, né? Que vão nos adoecer, que vão nos remeter a apego, à materialidade das coisas puras e simples e nos trazer dificuldade. Falta de amor a si mesmo, né? É preciso a gente só pode dar para o outro que a gente tem. Então precisa a gente amar a nós mesmos. Jesus falou que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo
na mesma medida que a gente ama a si. Né? Então é preciso a gente se amar. As questões relacionadas ao desequilíbrio do sexo são questões que nos adoecem. O pessimismo, eu já disse, a melancolia, onde, guardadas as proporções, as questões que são normais, que a gente possa lutar contra elas e cultivar em nós o otimismo, a esperança. A preguiça, né, que muitas vezes vai nos trazer certas condições que vão nos adoecer, mesmo que a gente não se aperceba disso. A corrupção, que causa consequências para todos, em especial para aquele que corrompe, né? A infidelidade conjugal, a infidelidade das amizades, a infidelidade como um todo, com os sócios, com as pessoas que compartilham na vida, que confiam na gente, né? Todo tipo de traição é desastroso. Os processos obsessivos, e nisso a gente precisa lembrar que existe uma questão importante da sintonia. Espírita, em especial, adora dizer que jogar a culpa nos espíritos de algumas coisas. Ah, a culpa é do espírito. Como se nós não tivéssemos responsabilidade. Todo processo de obsessão, de influência de um espírito sobre outro, necessariamente se sujeita a uma lei chamada de sintonia. É uma lei da física, onde as ondas mentais têm que ser semelhantes para que elas possam entrar em consonância. Se não há sintonia, mesmo que possamos ser prejudicados de alguma forma, nós não seremos obsediados. Para haver obsessão, é preciso haver sintonia. E além da sintonia, tem que ter uma coisa mais séria e mais triste, que é a afinidade. Nós não só temos que sintonizar com as proposições desequilibradas daquele que vem nos influenciar, nos sintonizarmos na mesma faixa, como temos que gostar. Para que assim possamos repetir. O Espírito vai insuflar em nós características que muitas vezes nós já temos. Apesar de termos forças para batalhar, para superar, para transpor, nós às vezes nos deixamos levar. Então, é fundamental a gente lembrar que a culpa não é dos espíritos. A responsabilidade é também, em especial, nossa. E as questões das vidas passadas, nós já vimos, são todos os processos que levam a adoecer. Às vezes você tem questões importantes das existências passadas que vão se refletir naquela existência porque você já está em condições de superá-las, de compreendê-las, de vencê-las. Se fosse um problema que fatalmente lhe levaria a sucumbir, Deus não colocaria para você, porque ele não coloca fardo pesado em ombros fracos. Sempre em consonância com as possibilidades que o Espírito tem de superar, de vencer aquela circunstância. Então, nunca há um efeito, doença ou saúde, sem causa. Para tudo que a gente vê, tem que ter uma causa. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Questão número 4, quando os espíritos, Kardec está perguntando como que a gente faz para saber onde está Deus, como a gente pode saber que Deus existe. E os espíritos falam, olha aí, não existe nada sem causa. Todo efeito tem uma causa. E aquilo que o homem não fez, procura que sua inteligência vai te responder. Né? E assim, André Luiz, no livro No Mundo Maior, diz que não solucionaremos tão complexo problema do mundo, esse processo de doença e saúde, simplesmente à força de intervenção médica. Embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. E aí a gente começa a entender o quão importante é o Evangelho do Cristo. O Evangelho é a terapêutica da alma. O Evangelho é a terapêutica das causas. Assim, todas aquelas co-irmãs, todas as religiões, tudo que nos remete à vivência, à prática do Evangelho do Cristo, das máximas do Evangelho, mesmo que aquela religião não seja cristã, mas tudo que nos remete a isso, a essa transformação, nos remete à terapêutica da alma. E assim, tratando a causa, nós podemos pensar e desejar, entender que a cura, ela é possível. E nesse processo, precisamos lembrar que nós temos sempre o livre-arbítrio, mas que nós não vamos conquistar nada se não nos esforçarmos. É preciso usar do livre-arbítrio, da vontade, para que possamos agir, para que possamos transformar, lutar contra as nossas tendências, lutar contra a tendência de reclamar, lutar contra a tendência de se acomodar,
sermos resignados no verdadeiro sentido da palavra, aceitarmos a vontade do Pai, lutando para modificar as injunções penosas a que somos sujeitos diante dessas circunstâncias da doença. Nesse processo, temos ferramentas extremamente importantes e poderosas. Uma delas é a prece, é a oração, que nos conecta com o ser mais alto, que nos conecta com o Pai, que nos conecta com o Cristo, que nos conecta com os espíritos mais elevados, que vão nos dar suporte, vão nos encorajar, vão nos fortalecer, vão nos fazer entender que há justiça nas aflições e que elas aí estão colocadas para a nossa redenção, para a nossa felicidade. E com os recursos da prece, da oração, nós teremos essas condições fortalecidas em nós. Buscarmos o pensamento positivo, entendermos de uma vez por todas que... Deixa eu consertar aqui que minha bateria vai acabar. Entendermos de uma vez por todas que nós precisamos mudar o nosso padrão mental, precisamos transformar a forma que temos de viver, de pensar, de entender a vida, sermos otimistas, pensarmos positivamente, para que nós inundemos o nosso ser de energias positivas, salutares, que nos ajudam a enfrentar e a vencer os desafios. Cultivar a alegria, por mais que esteja difícil, sorria. Sorrir te traz melhoria do sistema imunológico. Você gasta menos energia, você usa menos músculos sorrindo do que mantendo a cara fechada. Pratique o perdão. Perdoar é tirar peso das costas. Perdoar é se aliviar das dores. Perdoar significa que você está no processo de vencer-se, vencer o seu orgulho, vencer o seu egoísmo, vencer a sua vaidade. O trabalho. Lembrando que toda ocupação digna, útil é trabalho. Então, os trabalhos que a gente tem dentro da casa espírita, os trabalhos que nós temos dentro dos nossos lares, esses também são trabalhos preciosos que nós precisamos abraçar com carinho e diligência para que a gente não permita que as nossas dores nos impeçam de auxiliar. A prática das boas obras, né, que nos fortalecem o espírito, nos fortalecem a união com os espíritos mais elevados, angariando para nós amigos que vão interceder por nós também, né? E o amor, lembrando que não é a dor, não é a doença, não é o sofrimento que cobre a multidão de pecados. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, já está escrito lá, Jesus nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. No livro Boa Nova está isso escrito por Humberto de Campos, e Pedro reforça isso na sua primeira carta. É o amor que cobre a multidão de pecados, capaz, inclusive, de fazer com que a gente transforme as predisposições genéticas e hereditárias, como nos mostrou André Luiz. É o amor, é a prática do bem, que é capaz de transformar, inclusive, a nossa genética, deixando ela em plano secundário. E a gente vai finalizar com uma passagem do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, onde ele nos fala que não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo esse mal por nós amontoado ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem do entendimento e do amor puro. E assim, não teremos necessidade expressa de recorrermos ao concurso da doença, da enfermidade, para eliminar os resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem ainda ao fundo mental. Então, a doença, muitas vezes, é o recurso que nós precisamos para eliminar de nós os resquícios de treva que ainda nós trazemos nas nossas mentes. Mudando essa treva e transformando-a em luz, já não mais necessitaremos do concurso dessa amiga indesejável por muitos de nós, que é a dor, que é o sofrimento e que é a doença. Que assim nós possamos trazer o Evangelho do Cristo de verdade nas nossas vidas. Os postulados espíritas que nos clareiam tanto a visão acerca dessas questões, que nos remetem à prática do Evangelho. A melhor terapia é a que cuida da causa. E a melhor terapia que nós conhecemos se chama Evangelho-terapia.
amor-terapia. E através da prática, da vivência desses postulados evangélicos, dos postulados do amor que Cristo exemplificou a nós, seremos capazes de vencer todos os desequilíbrios, de superá-los, nos reajustando com a lei de Deus, e assim nos tornando verdadeiramente espíritos sãos. Consequentemente, temos corpos e mentes sãs. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo carinho do convite, por essa oportunidade daqui a gente se encontrar, e espero que, de alguma forma, a gente tenha trazido um pouco mais de luz, de entendimento para essa nossa jornada, que está destinada à paz, à alegria e à perfeição. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, em cada instante de nossas vidas. Muita paz.